Fala, meu aluno querido, minha aluna querida, como é que vocês estão? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de língua portuguesa, e hoje nós iremos resolver a provinha de 2016, a famosa prova, a prova que eu sempre comento aqui, a famosa prova da Polícia Militar de Minas Gerais de 2016, tá bom? Por que que essa prova ela é muito famosa? Por que que eu sempre estou falando ela aqui nesse ano de 2021? Porque o edital dessa prova é exatamente igual ao edital nosso de 2021. Lembrando que a prova da PM de 2019 e as duas provas da PM de 2017, que a gente já resolveu aqui no nosso curso, no Descomplicando Português, elas têm um edital diferente do edital nosso, tá? Essa provinha de 2016, ela é exatamente igual ao nosso edital, exceto por um único motivo, a parte de redação. Nosso edital não tem redação. Em 2016 a gente já tinha redação, tá bom? Tirando isso, tudo é exatamente igual. Pode ser então que essa prova ela seja muito próxima em relação ao conteúdo dessa prova de 2016. Então tem uma pequena observaçãozinha que a gente tem que fazer também, é que essa prova de 2016, ela tem mais questões, ela não tem apenas 10 questões de língua portuguesa igual a nossa, ela tem 13 questões, tá bom? São 6 questões de texto e 7 questões de gramática, tá bom? Essa é a única diferença entre as duas provas e eu imagino que a nossa provinha, pelo fato de o edital estar igual ao de 2016, a nossa provinha desse ano seja basicamente muito próxima dessa prova de 2016. Então vem comigo que nós vamos regaçar essa partezinha aí. Essa aqui é a nossa capa, ó. Lembrando aqui que o nosso edital aqui é do dia 18 de março de 2015, tá bom? Edital 18 de março de 2015. Aqui a gente não tem a data da prova. E aqui a gente começa, lembrando que essa prova é do tipo B, né? Então a prova de língua portuguesa começa aqui da questão de número 28, tá bom? Começa aqui da parte de número 28. A gente tem um textão aqui, a gente tem um textão, né? Lembrando que existem 3 tipos de texto que caem na prova da Polícia Militar de Minas Gerais, tá bom? A prova da PM só pode cair crônica, que é o texto baseado em fatos do cotidiano, só pode cair o texto informativo, que geralmente é um artigo de opinião, e o texto literário, que é um texto narrativo que possui evolução temporal, e nós já vimos aqui nas nossas aulas antigas. Nós já vimos aí tanto o texto informativo lá na prova de 2017 do interior, e tanto o texto literário na prova de 2017 e na prova de 2019. Já resolvemos todas essas provas aqui, tá bom? Então vem para cá, vamos ver se esse texto aqui, ó, a primeira dica é sempre começar lendo aqui as referências, tá bom? Começar lendo as referências. Então repare só, vamos colocar um zoom aqui maior. Nas referências, a gente pode ver aqui ó, que esse texto ele é disponível em cartacapital.com.br/sociedade 201, aí você tem minha empregada, é muito abusada, blá blá blá. Se isso aqui, como é que você tem que ler isso aqui, meu brother? Ó, você tem que ler isso aqui sabendo que Carta Capital é uma revista, tá? Carta Capital é uma revista. Se a Carta Capital ela é uma revista, esse texto aqui, gente, ele vai ser um texto informativo. Você não vai ter dentro de uma revista, gente, um texto literário lá com narrador, personagem, etc. Isso aqui é um texto informativo. Provavelmente isso aqui vai ser um artigo de opinião, tá bom? A PM gosta muito de artigo de opinião. Então, o que é o artigo de opinião? Ó? O artigo de opinião é aquele texto em que busca-se objetivo é opinar sobre um fato, sobre um tema específico, tá bom? E para opinar sobre um fato, um tema específico, e para opinar sobre esse fato, sobre esse tema específico, o autor ou a autora vai utilizar estratégias argumentativas, porque ele quer persuadir o leitor, tá bom? Ele quer persuadir o leitor. É para isso que serve, tá bom? Bom, vamos lá fazer a leitura desse texto. Lembrando para você aí que não faz parte do Descomplicando Português, que é o nosso curso de preparação para a Polícia Militar de Minas Gerais, no nosso curso a gente aprende a fazer a leitura em Savory, tá bom? Nós aprendemos a fazer a leitura em Savory. O que é essa leitura em Savory? Leitura em Savory é a leitura que serve para evitar um outro tipo de leitura muito ruim, que é a leitura em ghosting. Não sei se isso aqui já aconteceu com você, né? Mas imagine que você esteja lendo aqui esse texto de Rosana Pinheiro de Machado, aí você lê um parágrafo, você lê o segundo parágrafo, lê o terceiro parágrafo, chegou aqui no quarto parágrafo, você para e pensa assim, pô, bicho, mas o que foi que eu li no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo? Aí você já esqueceu o que você leu nos parágrafos anteriores. Isso já aconteceu com você? Não precisa ser apenas com português. Pode ser também com direito, por exemplo, né? Em direito a gente estuda lá o artigo 5º, né? O maior artigo na nossa Constituição Federal. Aí você está lá no inciso 1º, aí quando você chega lá no inciso 47, quando você está fazendo a leitura da lei seca,
da lei seca assim, né? A leitura seca da lei, você nem lembra o que você leu, nem no primeiro inciso não, você não lembra nem o que você leu no inciso 46, que é o anterior. Por quê? Porque você estava fazendo a leitura em ghosting, a leitura fantasma. Você estava lendo, mas não estava lá de corpo e presença, sua cabeça estava pensando lá no dia que você foi na praia, lá em Porto Seguro do tal, tal. Ou seja, completamente diferente, né? Isso acontece por quê? Porque você não faz leitura em Savory. E se você não faz leitura em Savory, a sua capacidade de leitura ela é menor do que quem faz a leitura em Savory. Luiz, que diabo é essa leitura em Savory, então? Leitura em Savory é o seguinte, você vai, ao realizar a leitura do texto, você tem que fazer, resumir a ideia do texto. Ó. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, leitura em Savory, tá bom? Leitura em Savory. Leitura em Savory é quando você vai fazer o seguinte, ler um parágrafo. Depois de ler um parágrafo, você vai realizar uma síntese desse parágrafo, síntese do parágrafo, um resumo, e depois você vai escrever esse resumo. Isso deve ser feito porque a cabeça nossa, ela funciona como se fosse a informação chega no nosso cérebro como se passasse por uma tubulação. E aí, muitas vezes, o nosso cérebro ele não foi programado para receber o nível de informação que a gente joga nele. É por isso que você tem que dar um pouquinho de tempo para a leitura, tá bom? Então, imagina que ele passa por uma tubulação e você vai jogando informação nessa tubulação até o cérebro. Vai chegar uma hora que você vai ter jogado tanta informação que essa tubulação ela não vai aguentar e a informação vai vazar. Essa informação que vaza é a informação que o seu cérebro não processa e a informação que você acaba não retendo na cabeça. É por isso que quando você começa a ler 3 parágrafos, 4 parágrafos de um texto, você não lembra de todas as informações desse parágrafo. Por quê? Você já lotou a tubulação. Então você tem que evitar que isso aconteça. Como que você vai evitar que isso aconteça? Dando um tempinho a mais para o cérebro processar. Na verdade, chama-se hipotálamo. É o hipotálamo que processa essa informação, tá bom? Então lá no curso eu explico de maneira mais detalhada como é que isso funciona, que é somente uma breve explicação. E aí, quando você faz a leitura em Savory, ó, quando você lê o parágrafo, mas você dá uma pausa e escreve uma leitura síntese desse parágrafo, você está dando tempo do hipotálamo processar a informação e jogar essa informação para o neocórtex. Quando isso acontece, a informação ela fica gravada na sua cabeça. Então, qual pode ser um dos motivos para o qual você não está bem em interpretação de texto? Porque você não faz a leitura mais adequada possível, que é a leitura em Savory. Comece aí, comece a aplicar a leitura em Savory nas suas provas de interpretação de texto e eu te garanto que a sua interpretação ela vai melhorar em pelo menos uns 100%. Pelo menos. Eu boto fé que melhora em uns 800%. Mas pelo menos 100% eu te garanto. Coloque isso aí na sua mente, tá bom? Bora lá então, vamos fazer aqui leitura em Savory desse texto. Lembrando que esse texto é um artigo de opinião, tá bom? Esse texto é um artigo de opinião, somente pela estrutura a gente consegue chegar a essa conclusão. Então você tem um texto aqui, ele é assinado por Rosana Pinheiro de Machado não, né? Rosana Pinheiro Machado. E você fala assim, ó, minha empregada é muito abusada. Lembrando, importante também, conhecimento de mundo. Se isso aqui está na Carta Capital, qual é o viés ideológico da Carta Capital? É um viés mais de esquerda, tá? Carta Capital é uma revista diferente da revista Veja, por exemplo, que é diferente da revista Isto É. Então, se você usar conhecimento de mundo, você vai ver que só de usar conhecimento de mundo, quando ele fala que minha empregada é muito abusada, dificilmente a Carta Capital vai realizar uma crítica às empregadas. Dificilmente, dificilmente. Então, provavelmente eu tenho uma ironia aqui. Provavelmente eu tenho uma ironia, tá bom? Vamos lá então. Esta coluna começou no churrasco de domingo, quando na fila do supermercado uma mulher disse: minha empregada está muito abusada. Opa! Ó como é que o texto começa, ó. Esta coluna começou no churrasco de domingo. Concordam comigo que isso aqui parte de um fato do cotidiano? Então isso aqui, na verdade, não é um artigo de opinião. Isso aqui é uma crônica, porque parte de um fato do cotidiano, tá bom? Isso aqui é uma crônica. É uma crônica chamada de crônica reflexiva. Reflexiva. O que é a crônica reflexiva? Crônica reflexiva é basicamente um artigo de opinião, só que em vez. A diferença básica é que o artigo de opinião não se baseia no fato do cotidiano, e a crônica reflexiva sim. Essa é a única diferença entre os dois. Mas você vai ter uma opinião da autora do texto e ela vai defender essa opinião ao longo do texto, tá? Então vem com a gente. Então, ó, começou aqui no churrasco de domingo, quando uma mulher disse: minha empregada está muito abusada. Aí sua interlocutora respondeu: nem me fale, a minha também. Ao longo do almoço, eu e meus amigos tentávamos explicar o que significa a palavra abusada, para um estrangeiro. Como fazê-lo entender que, independentemente da eficiência, a maioria das empregadas brasileiras seria em algum momento considerada abusada.
Então, abuso não tem a ver com eficiência, né? E ela fala aqui, ó, que a maioria das empregadas brasileiras seria abusada. Por que ele fala maioria aqui, sendo que não falou maioria antes? É porque ele parte do pressuposto de que se uma pessoa falou e o interlocutor respondeu que a dela também, então isso aqui pode ser um fato em comum e que a grande maioria seria abusada. É por isso que ele está falando, eu não concordo com esse posicionamento, mas ela usou essa argumentação falha aí. Ela continua. Então, basicamente, ó, vamos fazer a leitura em Savory aqui, ó. Então, você tem assim, a autora tenta explicar a um estrangeiro o que significa ser abusada. O que significa empregada ser abusada, né? Então, a dificuldade era dimensionar a extensão do conceito. Então, o conceito de abusado, ele é muito extenso. Começamos pela obviedade do significado da palavra abuso, que remete a algo de superlativo. Vai ter uma questãozinha sobre isso aqui, ó. Abusar é usar alguma coisa além do limite socialmente esperado. Por exemplo, quando a empregada é abusada por não subir no elevador de serviço, mas subir no elevador social. Então, ó, conceito de abusar. Conceito de abusar é usar algo além do limite, tá bom? Usar algo além do limite. Prossegui explicando que se a empregada come muito, se toma muito refrigerante da geladeira ou come as bolachas de chocolate, ela é abusada. Se ela pede uma roupa emprestada, ela é abusada. Se ela senta à mesa com a família, ela é abusada. Então aqui tem exemplos. De todos esses exemplos, ele concluiu que abusada é aquela que quer mais do que lhe foi dado, que cobiça as coisas da patroa. Então, a conclusão é abusar é cobiçar as coisas. Só que ele fala, ó, a conversa ficou mais complexa, ó, ou mais complexa, porque tivemos de responder que não, que o oposto também era verdadeiro. Uma empregada que quer de menos também é abusada. Seguimos explicando que, se a patroa oferece uma roupa velha, furada e fedida, olha, começa da ironia aqui, ó. A empregada tem a audácia de não aceitar, ela é abusada. Dá pra você ver. Então não é simplesmente cobiçar as coisas, é cobiçar, abusar, é cobiçar as coisas e também não querer o de menos. Aí ele concluiu então que uma boa empregada é aquela que assume o seu lugar, não pede muito, mas aceita de bom grado o que lhe é dado. Colocando o pé para fora dessa faixa muito estreita de atuação, ela é abusada. E aqui, ó, fecha-se a primeira parte do texto. Por que se fecha a primeira parte do texto? A partir daqui, a autora, ela começa a dar a opinião dela sobre esse fato. Lembrando que isso aqui, ó, é o meu fato do cotidiano, é como se fosse a introdução do meu texto para tentar depois disso jogar o meu posicionamento. Isso aqui, basicamente, até essa parte, a autora do texto ela só mostra que uma situação do cotidiano. Estava no supermercado, viu duas pessoas falando que a empregada é abusada, está tentando explicar o conceito de abusada para o estrangeiro, fala que não é nem querer, nem abusada é cobiçar demais, mas também ela tem que aceitar tudo o que lhe é dado. Tá bom? É isso que tá. A partir de aqui que começa a opinião de fato da autora, tá bom? Então vamos lá, ó. O que seria abusada? Abusada mesmo, ó, seria isso aqui, ó. Então, abusada, uma boa empregada. Uma boa empregada é aquela que sabe o seu lugar. Aceita de bom grado o que lhe é dado, mas não pede muito. Então a autora vai começar agora. Ó. A negação de presentes indignos, ó, olha os adjetivos que ela usa. Presentes indignos por parte das empregadas traz à tona diversas camadas complexas de significados. Aqui que começa a opinião, galera. Ó. Aqui começa a opinião. Antes disso, você não tinha opinião, você só tinha um fato do cotidiano. Então, ó, a forma desajeitada. Ó, desajeitada é negativo. Indigno, desajeitada. Como as patroas reagem escancara a profunda patologia social de uma classe média presa ao século XVII. Provavelmente em uma época em que ela se imagina numa grande casa cheia de porcelana inglesa e de escravos à volta, preferencialmente com uma negra para cozinhar. Ou melhor, ela se imagina em uma novela da Rede Globo do século XXI, onde a mulher negra ainda é explorada 24 horas por dia a serviço de suas patroas ricas. Então repare só,
como era previsto, como esse texto é da Carta Capital, ele não vai criticar a empregada, por outro lado, pelo contrário, né? Por outro lado, ele vai, na verdade, defender o posicionamento das empregadas, né? Que as patroas da classe média ficam falando que ela é abusada, sendo que, na verdade, ela não é abusada. É isso que ela vai falar. Dava para ter essa ideia simplesmente pelo referente, pela referência onde que o texto ele foi publicado, tá? Por isso é importante ler essas referências. E é aqui que começa a opinião da autora do texto, ó. Então, essa opinião é o quê? O problema não são as empregadas, não é? O problema aqui, ó. Peraí que eu tirei aqui sem querer. 2-0, é isso. O problema aqui, então, ó, não são as empregadas. O problema são as patroas. O problema são as patroas. Esse aqui é o grande problema, tá? É esse aqui. E as patroas se imaginam como se vivessem uma época de escravidão ainda, né? Aí ele fala assim, ó, essas patroas esperam empregadas sem agência, empregadas sem protagonismo, empregadas sem voz, sem vontade e sem opinião. Elas esperam seres eternamente gratos por receberem restos. Nessa lógica em que, já diria Marcel Mauss, ó, pra você ver, ó, esse Marcel Mauss aqui, você tá fazendo uma citação, sem estratégia argumentativa, tá? Tá fazendo uma citação a um autor, provavelmente esse autor é referência, né? Dar é poder. Um empregado que pede mais dinheiro para lavar a privada suja ou exige seus direitos garantidos na Constituição só pode ser abusada. Pra você ver, ó. Então, se a pessoa exige os direitos que já são garantidos a ela, ela é abusada. Olha só. Por tudo isso, penso que não aceitar qualquer presente é um marco muito importante na passagem de uma relação servil para profissional. Olha só essa parte, ó. Repare aqui que você tem a opinião explícita da autora do texto, porque ela está usando a primeira pessoa, ó. Ela usa aqui, ó, penso, né? Então, marca de primeira pessoa, ó. Marca de primeira pessoa. Olha só. Aqui, ó. Tem marca de primeira pessoa. Quando ela usa a primeira pessoa, ela está se colocando explicitamente do texto e esse texto ele passa a ser mais informal, tá bom? Ele passa a ser mais informal. E essa aqui é a opinião dela, ó. Não aceitar qualquer presente é muito importante, né? Então, olha para você ver, ó. A ação da empregada. Vou colocar aqui até mais destacado aqui pra gente, ó. A ação da empregada não receber dinheiro, ó. A empregada ser abusada é, para a autora, um grande marco. Ou seja, ela considera que isso é uma característica positiva, tá? Isso é uma característica positiva. Né? Ela considera isso como sendo bom. Ela fala assim, ó, a negação revela a emergência de uma subjetividade repleta de vontades que se impõe na esfera do trabalho. É da negação que surge uma nova era no Brasil, pois ela quebra o círculo da dádiva e rompe com o poder do doador, estabelecendo uma condição de igualdade baseada em troca de serviços e não de favores. O que ela quer dizer com isso aqui? Ela quer dizer basicamente que é importante que a empregada possa se negar esses presentes, porque quando ela se nega, ela está tendo igualdade com a patroa. Então ela não é mais submissa igual era na época da escravidão, em que ela tinha que aceitar presentes ruins. Agora, a empregada apenas está realizando troca de serviços. Ela não está realizando troca de favores, ela não está lá em favor da patroa, mas ela está lá para dar um serviço à patroa e a patroa pagar por esse serviço. É isso que ela está fazendo. Então, a autora do texto, ela fala que ser abusada hoje é um marco muito importante porque quebra essa questão, rompe com essa questão da escravidão que é vista até nos dias de hoje. E ela continua. As transformações recentes da sociedade brasileira indicam um leve rompimento de uma relação tão pessoal quanto doentia entre patroas e empregadas. Indica um fim do ser humano como posse de outro ser humano. Olha para você ver. E isso, claro, causa desespero, causa lamentação,
causa recalque e causa conflitos, né? Esse recalque que ele fala aqui é justamente esse recalque do do primeira parte do texto, em que duas patroas falam que a empregada está abusada. Isso é um recalque porque causa desespero o fato de que as empregadas estão lutando pelos seus direitos, coisa que elas não faziam antes. Olha só. E aqui ele continua falando assim: ainda tem muito a ser feito e conquistado, muito mesmo. Espero que chegue o dia, ó, pra você ver, marca de primeira pessoa novamente, ó. Espero, ó. Espero que chegue o dia em que eu não precise explicar o sentido da palavra abusada. Nesse dia, perder-se-á também alguma flexibilidade do modelo de empregadas dentro da casa. Então, ó, a flexibilidade vai ser perdida. Será preciso acostumar a ouvir não, obrigada, e aprender a curtir genuinamente as fotos postadas daquela viagem. Porque uma das grandes críticas que estava acontecendo nesse momento de 2016, gente, lembrando que 2016 também é o ano em que você tem a lei de regulamentação, né, dos trabalhos domésticos, é que uma frase que ficou muito famosa, né, que os empregados estão podendo viajar para o exterior e que isso era absurdo. Né? Esse texto ele discorda dessa opinião. E nesse dia, o serviço da limpeza será mais custoso, ou seja, será mais caro o serviço de limpeza, mas, e toda vez que você tem um mas, nós já estamos falando isso aqui há algumas aulas, né? Toda vez que aparecer um mas, a ideia principal é essa daqui. Então, mas não há saída. Esse é o preço do desenvolvimento e esse é o preço da nossa liberdade enquanto nação. Basicamente, então, qual é a ideia do texto? A autora, ela parte de um fato do cotidiano, que são as patroas estarem falando que a empregada, ela digamos assim, abusada, para jogar a ideia seguinte, para falar que, na verdade, as empregadas elas estão lutando pelos seus próprios direitos, que elas estão certas e que ela negar restos de comida, restos de roupa, é o fato de ela romper com o passado escravocrata que a gente tinha, escravagista que a gente tinha, bom? E que não tem saída. O trabalho doméstico ele será mais custoso, mas o fato de o trabalho doméstico ser mais custoso, ele é uma consequência do nosso desenvolvimento como nação. Essa é a opinião dessa autora. Você pode concordar, você pode não concordar, mas foi o que a prova da PM trouxe aqui pra gente. Começando aqui então na questão de número 28. Interpretação de texto. A dificuldade era dimensionar a extensão do conceito. Começamos pela obviedade do significado da palavra abuso, que remete a algo de superlativo. Essa questãozinha aqui ela tem alto índice de erro, tá bom? De acordo com o trecho, marque a alternativa que corresponde à palavra superlativo. Então, o que é algo de superlativo? Essa questãozinha aqui vai cobrar um item do edital que está no nosso edital de 2021, tá bom? Lembrando que o edital é exatamente igual, tá bom? Então, é um edital que fala assim, ó, significação das palavras. Ele pergunta qual que é o significado aqui de superlativo, tá? Superlativo. O que significa superlativo? Essa questão ela é um pouco subjetiva para a prova da PM, tá bom? Ela é um pouco subjetiva para a prova da PM. Subjetiva por quê, Luiz? Repare só o seguinte que a gente tem aqui, ó. Saquem só. Superlativo, gente, tem a ver com o quê? Ó, o super é um prefixo de grande, né? Tipo de muito grande. Então, muito grande. Aqui, isso é importante porque você não pode colocar super com apenas grande e apenas maior. Se eu falo, por exemplo, você tem um mercado, você tem um supermercado, é um mercado grande com porra. Pelo menos em teoria, né? Supermercado é um supermercado. Você tem um homem. Aí pra você ver, ó. Vamos lá. Preste bastante atenção. Olha a análise que a gente vai fazer, ó. Você tem um homem. Homem é uma pessoa normal. Você tem um homem grande. É um homem importante. E aí você tem um super homem. Quando você fala super-homem, é a mesma coisa de ter um homem grande, de ser um homem maior? Não. Você pode ter, por exemplo, me comparando eu com Arnold Schwarzenegger. Eu sou um homem normal. Você tem eu, Schwarzenegger, um homem grande, grande com borra. Agora, o Schwarzenegger é um super-homem? Se comparar, dependendo da pessoa, você acha que é um super-homem mesmo. Mas o Schwarzenegger não é um super-homem. Super-homem é só o super-homem da novela, que tem superpoderes. Então, esse prefixo super, ele dá uma ideia de exagero, ele dá uma ideia de extremo. Né? Então vamos colocar aqui, ó, super homem. Ele dá uma ideia aqui, ó, de extremo, de muito grande, né? Uma coisa que é muito grande, maior do que grande. Então aqui a gente poderia falar que isso aqui é extremo e que isso aqui dá a ideia também de hiperbólico, né? Hiperbólico. Bom, a gente teria essas duas ideias. Então, com base nisso, a gente consegue eliminar aqui, ó, a letra A, tá bom? E a letra D.
Por que que eliminamos a letra A e a letra D? Porque, ó, o homem grande, ou então um homem maior, não é a mesma coisa do que super. Super dá uma conotação muito mais exagerada do que o grande e do que o maior. Então, ficamos aqui em dúvidas entre o extremo e o hiperbólico, tá bom? Ficamos em dúvida entre essas duas. Como que a gente vai tirar a dúvida aqui? Muita gente vem nessa questão e fala que tem duas respostas. Porque aqui, na minha visão, não existe duas respostas, só existe uma resposta correta. Por quê? Hiper, gente, é diferente de super, tá? Hiperbólico vem de hipérbole. Hipérbole é a mesma coisa do que exagero, tá bom? Exagero é uma coisa exagerada. Então, hiperbólico é uma coisa exagerada. Beleza? Grave isso. A gente precisa da etimologia das palavras aqui. Então, o que que significa um exagero? Eu falo, por exemplo, assim, ó. Ele tem a força de 1 milhão de homens. Isso aqui seria um exagero. Eu falo que, por exemplo, Schwarzenegger tem a força de 1 milhão de homens. Beleza? Isso da ideia de exagero. Agora, se eu falo a questão do superlativo, eu falo, por exemplo, assim, ó. Ele é fortíssimo. Quando eu falo ele é fortíssimo, repare que não tem exagero. Ó, isso aqui é o superlativo, ó. Ele é fortíssimo. É um superlativo. Ele é fortíssimo. Você tem uma comparação, mas essa comparação não é exagerada. Mas ele é fortíssimo. Ele não é apenas grande, ele é fortíssimo, não é apenas forte, ele é fortíssimo. Então eu tenho digamos assim, uma situação maior do que grande, maior do que a palavra maior, só que não chega a ser exagerado, igual ele tem a força de 1 milhão de homens. Entendeu? Então, entre falar que eu tenho um sentido de hiperbólico, que dá a ideia de exagero, e entre falar que dá o sentido de extremo, eu marcaria aqui, e minha opinião é, tá bom, que não tem duas respostas. Aqui é de fato extremo mesmo, e o gabarito é a letra B. Tá bom? Deu para entender? Então, ó, vamos lá de novo. Por que que superlativo tem relação com extremo? Primeiro passo que a gente fez foi essa relação aqui, ó. Um homem é um homem normal. Um homem grande é um homem importante. E um super-homem é tipo um homem, tipo assim, super. Ele tem uma noção bem maior do que simplesmente um homem grande. Aí a gente ficou em dúvida entre a parte do extremo e a parte do hiperbólico. Só que o que é hiperbólico? Hiperbólico é aquele que tem exagero. Eu falei, ele tem a força de 1 milhão de homens. É diferente de, por exemplo, o superlativo. Superlativo eu falo apenas, ó, ele é fortíssimo. Não tem exagero, tá? Ele é fortíssimo. Ele tem uma força extrema, tá vendo? Então, como aqui o superlativo ele tem uma maior relação com a questão do extremo do que com o grande, do que com o hiperbólico, a resposta é essa daqui mesmo. Bom, eu acho que essa aqui foi a intenção do elaborador da prova ao fazer essa questão, foi justamente ter esse tipo de posicionamento, tá? Ter esse tipo de posicionamento. Aqui muitos alunos viram e falam assim, a questão deveria ser anulada porque eu pesquisei lá no Google e quando eu pesquisei no Google apareceu lá que superlativo tem relação de hiperbólico. Galera, não, a questão provavelmente recebeu recurso e não foi anulada. E é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Ó, vem para cá. Deixa eu te passar uma visão aqui. Ó, eu tô te passando a visão. Preste bastante atenção nisso aqui, ó. Vem para cá agora. Ó, dificilmente uma questão de prova de concurso é anulada, tá bom? Para a questão ser anulada, ela tem que estar errada com borra. E essa questão aí não estava errada com borra. Se a gente usasse o raciocínio, se a gente usasse a dedução, a gente consegue chegar numa resposta sim, tá bom? Então, essa questão ela não foi anulada. Esqueça isso de querer anular todas as questões, porque isso aí é viver num mundo de fantasia. Você viver num mundo de fantasia, o mundo real de concurso público não é assim. O mundo real de concurso público não é o mundo ideal, mas é o mundo real. Então, esse tipo de questão, ela não é anulada, tá bom? E aqui o gabarito é a letra B, e eu, Luizinho da Rocha, concordo com esse gabarito aqui, ponto final. Se você não concorda com esse gabarito, beleza, você tem todo o direito de não concordar, porém, o recurso não foi aceito, a questão continua sendo um gabarito igual. Tá bom? Questão 29. De novo, você tem um textão aqui, ó. Espero que chegue um dia em que eu não precise explicar o sentido da palavra abusada. Nesse dia, perder-se-á também alguma flexibilidade do modelo de empregadas dentro de casa. Será preciso se acostumar a ouvir não, obrigado, e blá, 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 blá. De acordo com o trecho, podemos afirmar que o quê? Isso aqui, gente, é uma característica que tem na prova da PM sempre, tá? A prova da PM costuma muito pegar vários trechos do texto
e perguntar exatamente sobre esse trecho. É muito comum isso acontecer na prova da PM. Aconteceu na prova da PM de 2016, aconteceu nas duas provas da PM de 2017, aconteceu também na prova da PM de 2019. Todas essas provas que nós já resolvemos até aqui, todas elas têm essa mesma característica, tá bom? Então, mesmo que o edital seja diferente entre essas duas provas, a característica ainda continua igual, nessa parte textual, tá bom? Bora lá. Então, de acordo com esse trecho, podemos afirmar: o serviço de limpeza será devidamente valorizado, a tendência é que o serviço de limpeza seja menos custoso, haverá maior flexibilidade no modelo de atuação das empregadas e as empregadas não mais serão chamadas de abusadas. Essa questão ela é dificílima, dificílima assim como a primeira. Repare aqui que a gente tem um nível de complexidade muito maior do que a prova de 2017 e a prova de 2019. E é por isso que eu estou falando, se você vai fazer a prova de 2021, não estude apenas pela prova de 2019 e 2017, porque essa prova, gente, o edital da nossa prova de 2021, ela é igual ao edital de 2016. E olha como que está caindo essa prova de 2016. Tá absurdo o nível de dificuldade. Absurdo o nível de dificuldade. Vamos lá. Então, ó, vamos parar para pensar aqui em quais a gente consegue eliminar. Ó. A tendência é que o serviço de limpeza seja menos custoso. Olha isso aqui, menos custoso, ou seja, ele seja mais barato, não é? Então vamos lá. Espero que chegue o dia em que eu não precise explicar o sentido da palavra abusada. Nesse dia, ó, irá se perder a flexibilidade. Ó, a flexibilidade será perdida. Olha o que fala aqui na letra C, ó. Haverá uma maior flexibilidade. Opa, maior flexibilidade não, porque você vai perder flexibilidade. Então isso aqui, ó, letra C já está errada. Tá vendo? Tá falando o contrário aqui no texto. Então letra C nós já cortamos. Letra B, ó, vai falar o seguinte. Aliás, letra B, vamos continuar. Será preciso se acostumar a ouvir não obrigada e aprender a curtir genuinamente as fotos postadas daquela viagem. Nesse dia, ó que é a resposta da letra B, ó. Olha só. Nesse dia, o serviço de limpeza será mais custoso. Então, ele vai ser menos custoso? Não, ele vai ser mais custoso. Então, aqui a gente já conseguiu eliminar duas com o que estava escrito de fato no texto. Então, vamos pensar. A gente tem que ter em dúvida entre letra A e entre letra D. O serviço de limpeza será devidamente valorizado ou as empregadas não serão mais chamadas de abusadas? Vamos ver, ó. Então, ó, repare esse finalzinho aqui, ó. Nesse finalzinho, ó, neste dia, o serviço de limpeza será menos custoso. Quando eu falo que o serviço é menos custoso, isso significa que ele vai ser devidamente valorizado? Não. Por que não? Imagina aqui o seguinte, ó. Imagine aqui que o serviço mensal do empregado, ela esteja custando, antes desse texto, R$ 200 por mês. R$ 200 por mês. Depois desse texto, né, o texto mostra aí que vai ser menos custoso, que vai ser mais custoso, né? Pode chegar a R$ 400 por mês. Só que para ser devidamente valorizado, pode ser que seja lá, ó, R$ 3.000 por mês. Talvez isso aqui, ó, reais por mês, talvez isso aqui seja o que é devidamente, esse aqui é o serviço valorizado, é o serviço devido, né? Nesse aqui de cima, ó, pode ser apenas que ele é mais custoso, mas não significa ser valorizado. E esse aqui, ó, é o serviço real, o serviço barato. Estão entendendo? Então, quando eu jogo aqui, ó, que o serviço de limpeza será devidamente valorizado, não tem como eu chegar a essa conclusão. A única coisa é falar que dá para chegar à conclusão é que ele será mais custoso, mas não tem como eu falar que ele vai ser devidamente valorizado. Então, ó, quando ela fala assim, ó, espero que chegue o dia em que eu não precise explicar o sentido da palavra abusada. Olha só essa parte aqui, ó. Se eu não preciso explicar o sentido da palavra abusada, significa que as empregadas não mais serão chamadas de abusada. Repare que isso aqui é uma crônica, é um fato que parte do cotidiano. Por que que a autora do texto teve que explicar o sentido da palavra abusada? Porque ela escutou isso no fato do cotidiano. Então, se você não escutar isso no cotidiano, você não precisa explicar. Entendeu? É isso que é uma crônica, é isso que faz desse texto uma crônica. Então, o gabarito nosso aqui, ó, é a letra D de Deus, tá bom? Essa questãozinha, ela foi muito bem bolada mesmo, muito bem bolada, e é uma questão dificílima. Os alunos têm muita dificuldade nessa questão. Mas repare aqui que a gente consegue eliminar letras B e letra C apenas com o que está escrito no texto. Letra A, a gente tem que fazer um pouquinho de inferência, que é uma estratégia de pensamento, de análise de questões. E a letra D está falando a mesma coisa do que chega aí, do que está falando na primeira parte desse texto, ó. Essa parte de rosa aqui. Mas essas duas aqui a gente tem que fazer inferência, interpretar um fato que está implícito.
Questãozinha muito bem bolada, exatamente igual a questão de número 28, bom? Só que eu quero te colocar um pensamento aqui, ó, e pega a visão desse pensamento aqui, ó, pega a visão desse pensamento aqui, ó. Imagina que você tá lá na hora da prova, você encontra essa primeira questão, essa segunda questão. Você tá esperando uma prova fácil, chega lá e dá essas duas questões na sua cara. Você já ficou na dúvida, seu moral já baixa. E aí você já fica com moral mais baixo para as outras questões. É por isso que eu falo. Você tem que tomar muito cuidado com essa prova de 2021, que vai que a prova de 2021 cobre um texto exatamente igual a esse, com esse nível de complexidade. Lembrando aqui, ó, prova de 2021, prova de sargento de 2021, caiu um texto de João Guimarães Rosa, que o texto era dificílimo e a galera rodou nesse texto, porque estava esperando uma prova facinha igual a prova de 2019 e 2017. Imagina se isso acontece com a prova de soldado. Se isso acontece com a prova de soldado, muita gente vai rodar. Mas você que está assistindo a gente aqui, você já vai entrar lá preparado. Você já vai entrar lá preparado e você vai arregaçar, tá bom? Então, entre lá de cabeça erguida, entre esperando uma prova difícil e regace a prova difícil, porque você não vai subestimar essa prova. Não subestime a banca da PM. A banca da PM é doida. A banca da PM é doida. Se você subestimar ela, ela vai te arregaçar. Tá bom? Vem pra cá, vem pra cá. 30, ó. Após a leitura do texto, marque a alternativa correta. Ó, a recusa dos presentes indignos pela empregada leva a patroa a refletir. As patroas esperam empregadas protagonistas, a empregada abusada cobiça as coisas da patroa e as patroas querem que as empregadas sejam gratas. Ó, vamos analisar. Então, ó, a recusa dos presentes indignos leva a patroas a refletir. Esse texto, gente, ele critica basicamente as patroas. É um texto que critica as patroas. Então você está falando aí que as patroas elas são sujeitas da própria vida, que elas são tipo Sócrates que começam a pensar sobre o pensamento lá e depois ela vira, sei lá, Karl Marx e vai falando sobre igualdade e pede um Estado socialista e esse Estado socialista é feito pelas patroas? Não, meu parceiro. Não, minha parceira. A patroa aqui é a que é mais criticada. Ele fala que a patroa está refletindo, refletir é uma coisa boa. Né? Você não tem a patroa vai querer um Estado socialista lá, a patroa Karl Marx. Não, isso não acontece, meu parceiro. A patroa quer continuar sendo patroa. Né? Então a patroa não está refletindo. Isso aqui é errado. Isso aqui é errado. B. As patroas esperam empregadas protagonistas. Ó, isso aqui eu vou até voltar no texto para te mostrar que isso aqui é falsílimo, né? Falsílimo. Você tem assim, ó, pá, 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 pá. Ó, nessa parte aqui, ó, essa parte aqui que começa a opinião dela, ó. A negação dos presentes, a forma desajeitada, as patroas reagem à patologia social. Ó, essas patroas esperam empregadas sem agência, sem protagonismo, sem voz, sem vontade. Então, quando ele fala aqui, ó, que as patroas, elas querem que as empregadas sejam protagonistas, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Você está criticando as patroas. Letra C. A empregada abusada cobiça as coisas da patroa. Não, abusado não é somente cobiçar, não é? Isso aqui é falado no texto aqui também, ó. Quando ele fala assim, ó, a conversa ficou mais complexa quando tivemos que responder não. Não é somente que cobiça as coisas, mas também aquela que quer de menos. Bom, é aquela que não quer uma roupa velha furada, né? Velha furada. Então isso aqui também é falso. A única alternativa correta, então, que a gente tem é a letra D. As patroas querem que as empregadas sejam gratas. Mesmo que as patroas deem roupa velha, mesmo que as patroas não paguem devidamente a empregada, elas esperam que a empregada seja grata, porque é como se estivesse fazendo um favor. Só que as empregadas não estão fazendo um favor, as empregadas estão fazendo uma troca de serviço. E é o que a autora do texto critica. Então, o fato de as empregadas conseguirem dizer não para esses presentes mostra que você não tem uma troca de favores e uma troca de serviço. E quebra, rompe lá com esse negócio de que empregada é escravo. É isso que a autora do texto defende. Então, questão número 30, gabarito nosso, letra D de God, D de Deus. Aqui a questão número 31 vai falar sobre o discurso direto e indireto livre. Nós já vimos esse conteúdo tanto para resolver a prova de 2017 quanto para a prova de as duas provas de 2017, na verdade. Tá bom? Então, ó, a gente já viu os conceitos. O que é um discurso direto? Discurso direto é quando a fala dos personagens são reproduzidas pelos personagens. Discurso indireto livre, ó. Discurso indireto livre é quando há uma... Vou colocar aqui, ó. Não há marcas gráficas para diferenciar fala
as falas, narrador e personagem, e, por isso, a dúvida. Na verdade, eu vou colocar aqui diferente. Vou colocar isso aqui assim, ó. Discurso direto. A gente tem aqui discurso direto, é fala dos personagens reproduzidas pelos próprios personagens. Discurso indireto. Fala dos personagens reproduzidas pelo narrador. Discurso indireto livre. É isso aqui. Por isso, a dúvida entre a fala do narrador e personagem. Eu vou diminuir um pouquinho essa letra aqui. Ó, diminuir mais um pouquinho aqui. E aqui qualquer coisa eu leio para você se tiver muito pequenininho aí, tá bom? Então, ó, o discurso direto, gente, é quando a fala dos personagens, elas são feitas pelos próprios personagens, tá bom? Aí você vai ter marcas gráficas, tá bom? Você vai ter as marcas gráficas. O que são marcas gráficas? Ou vai ser uma aspas, ou vai ser um travessão, mas é preciso que tenha marcas gráficas no discurso direto, tá bom? O discurso indireto é quando as falas dos personagens são feitas pelo próprio narrador. Então você tem um narrador, ele vai falar tipo assim, minha empregada disse que tal e tal coisa. Você não tem as aspas, você não tem aí o travessão, tá bom? E o discurso indireto livre, que foi o que caiu na prova da Polícia Militar de 2017, ele não tem marcas gráficas. E como não tem marcas gráficas, há uma confusão, há uma dificuldade para o leitor de diferenciar aí qual é a fala do narrador e qual é a fala do personagem. É isso que é o conceito de discurso indireto livre. Não existe discurso indireto composto, tá? Não existe discurso indireto composto. E não existe também discurso direto livre, que é o que caiu na prova de 2017. Então a PM manteve o mesmo padrão, ó. A prova de 2016 e da prova de 2017 manteve-se o mesmo padrão. Colocou aqui, ó, uma alternativa que não tem nada a ver. Qual que é o problema dessa matéria? Se você não sabe o que é discurso direto, velho, se você não sabe o que é um discurso indireto, você não tem a mínima ideia para onde que você vai nessa questão. E aí, se você não sabe, fudeu, você não faz. Mas isso não vai acontecer com você, né? Você está fazendo aqui o Descomplicando o Português, você não vai ter nenhuma dúvida na prova de português, você vai arregaçar o português da PM, você vai arregaçar, você vai fechar essa prova de português da PM. Então, bora lá. Vamos ver. Você tem minha empregada está muito abusada. Olha as marcas gráficas que a gente tem aqui, ó. Ó. Você tem aqui, ó. Disse, 2 pontos. Ó. Aspas aqui, ó. Respondeu, 2 pontos. Nem me fale. A minha também, ó. Você tem aqui marcas gráficas. Se você tem marcas gráficas, isso aqui de fato é a fala da própria mulher, de uma mulher e da interlocutora. Se é a fala dos próprios personagens, se eu tenho aqui essas marcas gráficas, isso aqui é um discurso direto, tá bom? Isso aqui é um discurso direto. Só isso, tem que saber. E aqui a gente vai para a nossa próxima questão, questão de número 32. A negação revela a emergência de uma subjetividade, repleta de vontades que se impõe à esfera do trabalho. De acordo com o texto, é correto afirmar que o quê? Essa questãozinha, gente, essas duas questõezinhas, elas são complicadinhas, tá? São questões complicadas, igual a questão de número 28 que a gente fez. Ó, vamos lá. A negação e a subjetividade devem sempre se impor às relações trabalhistas. A negação é prejudicial às relações trabalhistas. A subjetividade é prejudicial às relações trabalhistas. E a subjetividade e a vontade são essenciais nas relações trabalhistas. O que acontece aqui? O aluno lê esse negócio aqui, o candidato e a candidata lê esse negócio aqui e não entende nada. Isso é muito comum, tá bom? Isso é muito comum. Não se assuste quando isso acontecer. Provas de interpretação de texto difíceis, né, com nível de complexidade alto, causam isso no candidato. Vou falar com sinceridade. Eu, quando li essa prova pela primeira vez, eu me assustei aqui também com a questão 32. Mas é só se você dar uma acalmada, só você calmar. Só você calmar e começar a analisar as coisas. Vamos analisar aqui, vamos fazer uma análise de boa, uma análise bem calminha, uma análise bem tranquila. Ó a frase. A negação, negar, então, revela a emergência. Emergência aqui, gente, é o surgimento, tá bom? Surgimento, não é uma coisa urgente, é o surgimento, tá bom? Surgimento. Surgimento de uma subjetividade. E essa subjetividade, ela tem vontades. E essas vontades se impõem na esfera do trabalho. Se impor, gente, impor é uma coisa autoritária, tá? Autoritária. Se é autoritária, é uma coisa negativa. Bom, então o fato dessa vontade, essa vontade ela se expõe na esfera de trabalho, essa subjetividade então, automaticamente, como ela é autoritária,
ela afeta negativamente a esfera do trabalho. Porque a esfera do trabalho ela não pode discutir se ela quer ou se ela não quer, porque você tem a imposição. Se é imposição, é autoritário. Então ela afeta negativamente a esfera do trabalho. Conseguiu pegar? É isso, é essa leitura que você tinha que ter. Então vamos pensar, ó. Ela fala assim, ó. Ó, letra A. A negação, está escrito negação aqui, e a subjetividade devem sempre se impor às relações trabalhistas. Ó, ele fala assim, ó. O que ele fala? Ele fala que essa negação revela o surgimento de uma subjetividade que se impõe à esfera de trabalho. Beleza? É um caso específico, é uma especificidade. Significa, então, dizer que toda negação e toda subjetividade devem se impor a todas as relações trabalhistas? Não. Né? Esse aqui é um caso muito específico. Ó. A negação revela a subjetividade, o surgimento de uma subjetividade que se impõe. Mas não é porque essa subjetividade específica se impõe que todas as outras vão se acontecer. Luiz, mas não está falando todas. Repare aqui, ó. Repare, ó, você tem uma subjetividade, não é a subjetividade, tá vendo? Ó, a subjetividade, uma subjetividade. Então, a negação, ela revela a emergência de uma subjetividade qualquer. Não é da a subjetividade que essa subjetividade tem que sempre se impor. Ó, a palavra sempre, ó, a palavra sempre aqui. Sempre se impor às relações trabalhistas. Não tem essa palavra sempre. Não tem essa a subjetividade, tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem essa palavrinha a subjetividade e a palavra sempre que deixam erradas a alternativa da letra A. Tem que tomar cuidado. Ó, letra B. A negação é prejudicial às relações trabalhistas. Essa daqui é muito fácil de você marcar. Essa daqui é muito fácil. Só que repara o que a gente falou. Ó. A negação revela o surgimento de uma subjetividade. E é essa subjetividade, ó, é essa subjetividade que tem as vontades que se impõem na esfera de trabalho. Então, ó, não é a negação que é prejudicial, é a subjetividade, tá? Não é a negação, não, é a subjetividade. A negação apenas revela que existe uma subjetividade, mas não é negar que é o problema. O que é o problema aí, o que é prejudicial às relações trabalhistas, digamos assim, é a subjetividade, tá bom? É a subjetividade. Então essa daqui tá errada pela palavra negação. A letra C, ó, fala assim: a subjetividade é prejudicial às relações trabalhistas. E confunde com a letra D, ó, a subjetividade e a vontade são essenciais para a relação nas relações trabalhistas. Esse essencial aqui, gente, ele dá para a gente cortar essa alternativa, porque essencial não é uma coisa que se impõe na esfera de trabalho. Então, ó, relações trabalhistas está sendo usado aqui, ó, vou colocar aqui de verde, tá? Vou colocar aqui de verde, ó. As relações trabalhistas está sendo usado com sinônimo de esfera de trabalho, tá bom? Esfera de trabalho, beleza? E aqui, ó, você está usando aqui a palavra impor, vou colocar aqui de amarelo, tá? Vou colocar aqui de amarelo. Impõe está sendo usado aqui com sentido de essencial. Ó, relação trabalhista e esfera de trabalho dá para ser usado como sinônimos. Agora, impor é algo que é essencial? Não, impor é algo autoritário. Impor tem um sentido de negação, né? Um sentido negativo, enquanto essencial é um sentido positivo. Então, por isso, eu não falo que a autora do texto não está falando que é essencial nas relações trabalhistas. Pelo contrário, ela é prejudicial a essas relações trabalhistas atuais. Então, para as relações trabalhistas atuais, isso é prejudicial. Atuais da época, tá? Então, por isso, ó, a letra C é a nossa resposta. Então, a gente teria que ver aqui que é autoritária, impor é algo autoritário, autoritário é negativo, e se é negativo é a esfera do trabalho porque é autoritário, então o gabarito correto nosso é a letra C. A subjetividade, ela é prejudicial às relações trabalhistas. Essa questão aqui, muito bem bolada e dificílima. Dificílima. Por isso que eu estou falando sempre, tome cuidado com a banca da PM. Não espere uma prova igual à prova de 2019 e igual à prova de 2017, porque essas provas estavam muito fáceis. Bom, essa prova estava muito fácil. 33. Leia o texto a seguir e marque a alternativa correta. Nessa lógica em que diria Marcel Mauss, dar é poder. Essa daqui, velho, também é dificílima. Essa prova de interpretação de texto, ela foi muito difícil. Muito difícil mesmo. A prova de gramática também, mas a prova de texto, ela foi dificílima. Então, enquanto eu bebo aqui meu copo de água, pense em qual que você marcaria aqui de resposta. O que você marcaria nessa resposta? E aí? Bora lá então, ó. Ó, nessa lógica em que já diria Marcel Mauss, dar é poder. O
que significa isso? O poder está na negação da empregada em receber doações. O poder está na dádiva da doação. A doação gera um distanciamento do poder. E o poder está na gratidão em receber gestos. Nessa daqui, o que era esperado é que você interpretasse o fato na lata. Então, ó o que está escrito, ó. Ó o que está escrito, ó. Dar é poder. Então, o que significa poder? Poder é dar. Beleza? Então, ó a letra B. O poder está na dádiva da doação. Dar é poder. Gabarito, letra B. Simples assim. Dar é poder, o poder está na dádiva da doação. A gente tinha que analisar isso aqui apenas com base no que estava escrito. Só. Dar é poder, poder é dar, o poder está na dádiva da doação. É a única alternativa que faz sentido com isso aqui. É uma paráfrase, tinha que apenas ler e marcar aqui. Essas outras alternativas aqui, elas vão gerar uma viagem muito louca. Parece que a pessoa está fumando maconha, uma maconha estragada, e aí chega nessa conclusão da letra A, da letra C e da letra D, porque começa a viajar demais. Né? Viajou e viajou demais. Aí o aluno, ele faz assim, ó. Ele lê nessa lógica em que já diria dar é poder. Aí ele lê de novo, dar é poder. Aí aqui ele entende que o poder está na dádiva da doação. Só que ele vai lendo e lendo e lendo isso aqui, e depois ele começa, tipo, transcender e começar a ter umas interpretações muito viajadas. Aqui, basicamente, ó, dar é poder, o poder está na dádiva da doação, ponto final, gabarito, letra B. E essa aqui é a nossa prova de interpretação de texto. Acabou? Não. Agora ainda a gente tem 7 questões de gramática. Você vê, nós temos aqui, ó, 50 minutos de aula só para essa provinha de interpretação de texto e ainda tem a parte gramatical. Bom, então vamos lá para a parte gramatical. Informação importante, ó, pega a visão aqui, ó, pega a visão. Qual que é a didática que nós vamos usar aqui, ó? Vem para cá. Didática que nós vamos usar aqui é a seguinte, nós já tivemos aula de todas essas partes daqui no nosso curso Descomplicando, tá? Já tivemos aula. Então aqui, como é só resolução de provas, eu não vou te explicar a teoria. Eu só vou te mostrar por que tá errado, tá bom? Aí caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar aqui lá no Instagram, tá bom? Você pode mandar lá no Instagram que eu respondo todo mundo, tá? E reveja as aulas, né? Se você não está conseguindo fazer essas questões aqui, reveja as aulas que você vai conseguir fazer, tá bom? Vamos lá. Questãozinha de gramática. Primeiro fala sobre o emprego da vírgula, tá bom? Emprego da vírgula tá no nosso edital de 2021 pontuação e fala assim, que é a alternativa correta. A maior riqueza do país eram os poços de petróleo, tá? Essa aqui, gente, ela vai estar errada, tá? Por que ela vai estar errada? Você tem aqui, ó, essa frase na ordem direta é a frase escrita assim, ó. Ó, os poços de petróleo eram a maior riqueza do país. A PM, gente, você tem que tomar cuidado que a PM ela gosta muito de frase na ordem inversa, tá? A PM gosta muito de frase na ordem inversa. Aqui o sujeito não é a maior riqueza do país. Repare que o verbo concorda com o sujeito. Se o verbo está no plural, o sujeito desse verbo é os poços de petróleo, tá? Então você tem os poços de petróleo eram a maior riqueza do país. Se eu colocar essa vírgula aqui, ó, se eu colocar essa vírgula aqui, eu estou separando, eu estou quebrando o verbo do seu complemento. E eu não posso separar o verbo do seu complemento, nem que isso esteja, isolado, não deslocado, tá bom? Repare só que os casos proibidos de vírgula são os seguintes, ó. Eu tenho caso proibido número 1, que eu não posso colocar vírgula entre o sujeito e verbo. Caso número 2, eu não posso colocar vírgula entre verbo e complemento. Caso número 3, eu não posso colocar vírgula entre o nome e adjunto adnominal e complemento nominal, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou separando o verbo do seu complemento. Eu não posso colocar essa vírgulazinha aqui, ó. Não posso colocar essa vírgula. A frase está na ordem inversa, isso deixa um pouquinho mais difícil a análise, mas é o mesmo princípio, tá bom? Outro caso que você tem que saber é o caso de adjunta adverbial, tá bom? Caso de adjunta adverbial. Essa daqui, ó, você tem aqui que o que estava errado é esse quando lhe pedir opinião, ó. Quando lhe pedir opinião, isso aqui, ó, é um adjunto adverbial de lugar. Na verdade, adjunto não, isso aqui é uma oração adverbial. E a oração adverbial deslocada, a pontuação é obrigatória. Tá bom? Pontuação obrigatória. Então, você teria que ter colocado uma vírgulazinha aqui, ó, para isolar essa oração. Teria que ter essa vírgula. Além disso, a gente tem outro erro, ó. Você tem aqui, ó, o assunto, que é o sujeito, e essa vírgulazinha aqui também tá errada, ó. O assunto não era com ele. O assunto é o sujeito, não era com ele. Eu estou separando sujeito do complemento. Não posso separar sujeito e complemento, então aqui tem 2 erros. Tem esse primeiro erro e tem a falta dessa vírgula aqui. Letra C, ó.
O empregado faz o serviço e o patrão ganha um reconhecimento. Essa aqui é um caso específico de vírgula, que é vírgula e conector E. Toda vez que eu tenho o conector E, eu só posso ter vírgula nesses casos aqui, ó. Vírgula e conector E, ó. Vírgula e conector E. Se tiver, ó, o mesmo sujeito, ó, as vírgulas, elas são proibidas. E se eu tiver sujeitos distintos, as vírgulas, elas são preferíveis, tá bom? E é isso que você tinha que saber aqui, ó. Vírgula proibido e vírgula preferível. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso, ó. Repare só, quem é o sujeito da primeira oração? Vou colocar aqui de azul, tá? O empregado. E quem é o sujeito da segunda oração? O patrão. Repare que são sujeitos distintos. Se são sujeitos distintos, as vírgulas aqui, elas são preferíveis. Então, essa vírgula aqui, ó, ela vai estar correta. Na verdade, vou até colocar de verde aqui, ó. Ela vai estar correta. E essa última aqui, você tem a mesma justificativa dessa daqui de cima, ó. Você tem aqui de azul, vou até tirar de azul aqui para não negociar, ó. Essa parte de azul, ela é uma adjunta adverbial, né? Tem um quando aqui, ó. Quando nervoso não fale. É uma oração subordinada adverbial, ó. Né? Aqui, ó. Na verdade, é assim. Quando nervoso, é apenas o quando nervoso. Quando nervoso, vai ser uma oração adverbial, ó. Oração adverbial. Tem, ó, uma oração adverbial deslocada. Uma oração adverbial deslocada. E se eu tenho uma oração adverbial, eu deveria ter a vírgula. Oração adverbial deslocada sempre tem vírgula. Então, tem quando nervoso, vírgula. Não fale, nem grite, apenas busque e mantenha em calma. E aqui essas outras vírgulas, elas indicam termos coordenados. Mas nessa primeira, você faltou essa vírgula aqui, então ela está errada. O gabarito nosso é letra C. Repare que essa questão de pontuação foi uma questão bem complexa. É uma questão bem complexa, teria que saber aí pelo menos os casos proibidos, o caso de adjunta adverbial, o caso de orações coordenadas, termos coordenados entre si, e também a conjunção entre a vírgula antes da conjunção e. Muito complicada, cheia de regras. E essa é a PM gramatical. A PM, quando quer te botar pra fuder, ela vai te botar pra fuder. É essa que é a moral da história. 35, bora lá. Assinale a opção correta quanto ao uso de crase. Essa daqui de crase cobrou uma coisa muito específica mesmo. E é por isso que eu falo, gente, estou batendo sempre na tecla. Tome cuidado com a banca da PM, porque quando ela quer botar para arregaçar, ela vai botar para arregaçar, tá bom? Olha essas regras que ela cobrou aqui de crase, ó. Olha essas regras. Ó, a palavra será proferida a homem ou a mulher. Essa aqui geraria dúvida, tá bom? E chegam em casa quando chovia torrencialmente. Essa daqui você não pode ficar com dúvida. Toda vez que você tiver a expressão casa, terra e distância, toda vez que tiver essas expressões, essas expressões só podem ter crase, tá? Só podem ter crase se elas estiverem determinadas. Então ó, você vê, ó. Crase somente se tiver com determinante. Se não tiver com determinante, é sem crase. Repare quando eu falo aqui, ó, chegaram a casa, que casa é essa? Eu não sei que casa é essa. Eu não tenho determinante, então eu não posso utilizar aqui a crase. Tá errado. Letra C. A prova foi escrita a lápis. Lápis é palavra masculina, ou lápis, então eu não posso ter essa crase aqui. E a letra D. A mulher fica elegante com calçados a Luís XV. A Luís XV você tem calçados à moda de... ou então a maneira de Luís XV. Não sei se você sabe disso, né? Mas o Luís XV, né, foi um rei da França, e ele era um rei muito baixinho, assim como todos os reis da França. Igual Napoleão, por exemplo. Napoleão, ele tinha 1,60 e pouco de altura, né? Napoleão, grande imperador. Napoleão era um cara muito baixinho, né? Mas era um cara que botava medo, tanto é que Dom João VI saiu fugido dele e veio para o Brasil. Né? Dom João VI, o Brasil surgiu justamente, né? A independência do Brasil se deu justamente por causa da vinda da família real de Portugal, fugido de Napoleão, que era um cara baixinho. Né? Mas voltando ao Luís XV, que é lá da França. Luís XV era um cara baixinho e ele queria se sentir mais alto. Então foi o Luís XV que popularizou o salto alto. Né? Luís XV sempre andava com saltões altos aí, e aí tava lá com a gente queimando o nosso filme, né? De salto alto aí. É foda. Mas é assim mesmo, bora lá, bora que bora. Então, a mulher elegante com calçados a Luís XV é a moda de. Toda vez que você tem essa expressão a moda de e a maneira de, essas expressões elas devem ser craseadas, tá? Mesmo que elas estiverem implícitas. Então, essa aqui que é a resposta correta. Mas muitos alunos me perguntam por que a letra A está errada. A letra A está errada, gente, porque aqui você tem uma regra muito específica de crases, tá? Que é a regra de especificidade. É a regra de paralelismo, na verdade. Ó. Paralelismo. O que é a regra de paralelismo? A regra de paralelismo fala o seguinte, ó. Se você usar preposição no seu... Na verdade, se você usar artigo no seu objeto direto,
você tem que usar artigo no seu objeto indireto. Se você não usar artigo no objeto direto, você não pode usar artigo no seu objeto indireto. Luiz, não entendi. Vem para cá, ó. Vem para cá. Quando ele fala assim, ó, será proferida a homem, tá vendo aqui que não aparece o artigo? Por que não aparece artigo? Porque homem é palavra masculina. Se aparecesse o artigo aqui, ó, estaria escrito ao homem. A palestra será proferida ao homem. Tá vendo que esse o ele não aparece? Então, se esse artigo ele não aparece no objeto direto, ele não pode aparecer também no objeto indireto. E o que está acontecendo aqui, ó? O que está acontecendo aqui, ó? Repare só, ó, que quando eu tenho a mulher, eu tenho a junção do artigo, da preposição com artigo feminino. Então, repare, se eu não estou usando aqui artigo masculino na palavra homem, eu não posso usar artigo feminino na palavra mulher, pela regra de paralelismo. Paralelismo é, se eu faço uma coisa de um jeito, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Bom, e então, nessa frase aqui, ó, eu não poderia ter crase por causa da regra de paralelismo, e talvez você nunca tenha escutado dessa regra na sua vida. É muito comum você nunca ter escutado, tá? Os professores dificilmente falam dessa regra, regra de paralelismo. Por quê? Dificilmente cai. Dificilmente cai. E a prova da Polícia Militar de 2016 trouxe isso aí. E a prova de Polícia Militar de 2016 tem edital exatamente igual ao edital nosso, de 2021. É por isso, meu filho, coloca na sua cabeça, ó, vem pra cá, eu tô te passando a visão, ó, tô te passando a visão, vem pra cá. É por isso que eu falo. Não vá pensando que a prova tá fácil. Olha essas regras aqui, tô te mostrando isso na prática. Questãozinha 36, bora lá. Quanto ao emprego dos verbos, marque a alternativa em que há um verbo abundante, tá? Galera, aqui tá no nosso edital também, tá bom? O que que significa um verbo abundante? Verbo abundante é o verbo que possui dois particípios, tá? Dois particípios. Particípio é uma forma do verbo no infinitivo, tá bom? Você tem um particípio regular, que é aquele que termina em ado e ido, e você tem um particípio irregular, que é aquele que termina em do, gotoso. Ó, do gotoso. Ah, menino, do gotoso. Isso aqui são geralmente as formas do particípio irregular, tá bom? Então, quando você fala, por exemplo, assim, ó, eu tinha acendido ou eu tinha aceso a luz? Eu tinha acendido ou tinha aceso a luz? As duas formas existem, tanto acendido quanto aceso. Só que aqui você tinha que falar, ó, quando você usa o verbo ter e haver, você tem que usar o particípio regular. Então você fala, eu tinha acendido a luz. Né? Agora, quando você fala, por exemplo, a voz passiva, você fala assim, ó, a luz foi acendida ou foi acesa por mim? Nesse caso, como eu tenho aqui o verbo ser e estar, eu não uso o particípio regular. Eu uso o particípio irregular, foi acesa, tá vendo? Então, ó, do gotoso, mas pode ser da gataza também. Os femininos também conta, tá? Então, esse aqui é o particípio irregular, usado o verbo ser e o verbo ser e o verbo estar. E no verbo haver e no verbo ter, eu tenho que usar o particípio regular, tá bom? E aqui, ó, ele quer a alternativa em que eu tenho um verbo abundante. E só existe um verbo abundante aqui, tá bom? Só existe um verbo abundante. Qual é o verbo abundante que existe aqui, Luiz? E aqui simplesmente você teria que saber, tá bom? Não tem como fazer essa aqui sem saber verbos abundantes. E o único verbo abundante que existe aqui é da letra A, tá bom? A pipa ficou presa à rede elétrica. Por quê, ó? Você tem assim, ó, verbo ser estar, tá bom? É sempre o verbo ser estar. Você fala assim, ó, ele foi preso pelo guarda, pelo policial. E eu posso falar, por exemplo, assim, ó, o guarda tinha, tinha prendido um meliante. Ó, preso e prendido. Preso, particípio irregular, prendido, particípio regular. É a única alternativa em que você tem essa relação de particípio regular e particípio irregular. É a única palavra que aceita isso. Então é a palavra presa. A pipa ficou presa e a pipa tinha prendido, não sei o que, alguma coisa assim. Todas as outras você não tem. O verbo feriu não tem particípio verbo abundante. O debateu não tem particípio o verbo abundante não tem particípio irregular e irregular. E na festa que eu fui só havia meninas, também não tem nada a ver. A única que você tem mesmo, verbo abundante, é a letra A, você tem um preso e o prendido. Se não soubesse isso, você dificilmente faria essa questão.
Questãozinha 37 fala sobre transitividade verbal, né? O verbo preferir, você pode decorar isso aí. Verbo preferir é sempre transitivo direto e indireto, tá? Quem prefere, prefere algo a algo. Sempre assim. E o verbo preferir, ele não exige preposição. E aqui a gente tem uma pequena observação, ó. Pega a visão disso aqui que eu tô te falando, ó. Pega a visão. Ó, informação muito importante. Vem para cá, vem para cá. No edital dessa prova, não estava sendo cobrada regência, tá? Não estava sendo cobrada regência. Na verdade, não é que não estava sendo cobrada, tá escrito assim, ó, regência verbal e regência nominal e entre parênteses crase. Como que o aluno lê? O aluno lê que não precisa saber regência. Só que na verdade você precisa saber, na verdade isso aqui não é nem questão de regência, isso aqui é questão de análise sintática, tá? Então você tem que saber fazer a análise sintática corretamente, mas para isso você precisa saber um pouquinho de regência. Esse que é o segredo. Então, nessa questãozinha aqui é uma questão de análise sintática e de regência, tá? Quem prefere, prefere algo a algo. E se você não sabe fazer análise sintática, na nossa aula de análise sintática aqui do Descomplicando, nós passamos o passinho da análise sintática, que é sensacional. Passinho da análise sintática, você com certeza vai aprender a fazer essa desgrama da análise sintática, tá? Vamos lá. Então, ó, quem prefere, prefere algo. Você tem aqui que o doce, o objeto direto, está de amarelo. E o azul, que é a salgado, aqui é o meu objeto indireto, tá? Então, beleza. Então, gabarito aqui, verbo transitivo direto e indireto. Aqui não tem muito segredo, que é só você saber. Então, 38, vamos lá. Marque a alternativa em que não ocorre infinitivo pessoal flexionado. Luiz, que desgrama é infinitivo pessoal flexionado? Olha para você ver, meu brother. Olha para você ver, minha brother. Olha o tanto de conhecimento que essa prova da PM pediu. Ó, vem aqui, vamos relembrar aqui, ó. Questão número 1 de gramática, pediu sobre pontuação. Número 2, crase perguntando sobre regra de paralelismo, que talvez você nunca tenha visto. Questão número 3, verbo abundante, depois análise sintática. E agora você tem flexão do infinitivo, que talvez seja uma coisa que você nunca tenha visto também. Talvez seja uma coisa que você nunca tenha visto. Então o que você tem que saber? Ó? Existe aqui o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Infinitivo é uma forma nominal do verbo, tá? Então você tem infinitivo nas palavras que terminam em a, é e ir, tá bom? Existe o infinitivo flexionado e existe o infinitivo sem ser flexionado, não flexionado, tá? E aí vamos lá, ó, depois de ter desligado aqui o nosso celular, né? Vamos lá. Infinitivo não flexionado é assim, gente, ó. Você fala, por exemplo, assim, ó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aquela frase de Renato Russo, né? Vamos até aumentar um pouquinho essa letra aqui, ó. É preciso amar as pessoas. Essa frase aqui, ó, você tem um infinitivo que não está flexionado, tá? O infinitivo em terminação a, é, i. Ele não faz concordância, tá vendo? Então, o infinitivo não flexionado. Ele quer o infinitivo flexionado, tá bom? É aquele que está fazendo algum tipo de concordância. Ou seja, ele vai estar no plural. Vamos aprender aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. É preciso aprendermos a nos esquecer. Ó, aprendermos. Ó, aprendermos. Ó, o infinitivo, ó. É preciso aprender. Ó, é preciso aprender. É preciso aprendermos. Tá flexionado. Tá flexionado na primeira pessoa do plural. Então, ocorreu o infinitivo flexionado? Sim. Só que ele tá pedindo aqui não ocorre, ó. Aqui não ocorre. Então, essa aqui não é a nossa resposta. Ficamos os dois a olhar o mar. Ó, ficamos dois a olhar. Infinitivo, terminação a, é, ir, não flexionado. Ele caminhará para que ela o acompanhe. Ó, aqui não tem infinitivo. E aqui você tem passaram no vestibular. Isso aqui também não é infinitivo. Isso aqui é o verbo conjugado na terceira pessoa do plural. Eles passaram. Tá vendo? A única em que você tem essa aqui nem é infinitivo. E essa aqui, ó, também nem tem infinitivo. Caminhará também nem tem infinitivo. E repare só. Essa questão aqui, ela deveria ser anulada. Deveria. Deveria ser anulada. Por que que deveria ser anulada? Porque o enunciado está ambíguo. Ela deveria. Essa aqui, até eu que falo que você não deve buscar a anulação, até eu falo, essa aqui deveria ser. Por que que deveria ser? Ó? Ele fala, assinale a opção em que não ocorre o infinitivo pessoal flexionado. Então, aqui é que não ocorre. Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Nessa primeira aqui ocorre. Então, automaticamente, essa aqui não é a nossa resposta. Tá? Essa aqui está flexionado. Esse aqui você tem um infinitivo que ele não está flexionado. Então, não está ocorrendo. Poderia ser a nossa resposta, então a gente coloca aqui de verde. Mas aqui tem pelo menos infinitivo, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Infinitivo. Infinitivo.
não flexionado. Infinitivo flexionado, ó, ficamos dois a olharmos o mar. Aí seria flexionado. E repare nessas duas aqui de baixo, ó, é que não tem infinitivo e não tem infinitivo. A questão pede aqui não ocorre infinitivo pessoal flexionado. Então aqui não tem infinitivo. Ó, essas duas aqui não tem infinitivo pessoal flexionado. Essa aqui você tem infinitivo, mas ele não é flexionado. Qual que a banca colocou como sendo a resposta correta? A letra B. Só que poderia muito bem ser a letra C e a letra D também, porque na letra C e na letra D, se não tem infinitivo, não tem infinitivo pessoal flexionado. Olha só, como que seria a questão dessa boa? A questão dessa boa seria ele ter colocado na letra C o flexionado e na letra D o flexionado também. Só que isso não acontece. E qual que é o doido? Essa questão ela foi anulada? Não. Então olha para você ver, uma questão dessa não foi anulada. Uma questão dessa está completamente ambígua e ela não foi anulada. É por isso que você tem que tomar cuidado, você tem que saber que muitas questões na prova de língua portuguesa, elas não são bem feitas. Às vezes o elaborador da prova tá com diabo no corpo, tá com capeta no corpo, e aí ele vai fazendo essas provas assim e taca-lhe pau pro aluno. Quem é que vai chorar no final da tarde? É ele ou é o aluno? É o aluno, só. É o aluno. Então, infelizmente, é assim. Aí, como que você deveria pensar nesse tipo de questão que, novamente, essa aqui deveria ser anulada. Essa aqui deveria. Nesse tipo de questão, você tem que pensar assim, ó. Ele quer o que não ocorre infinitivo em pessoal. Então, o que provavelmente ele quer? Ele quer aqui, provavelmente, o infinitivo não flexionado. Como aqui não tem infinitivo não flexionado, eu não marcaria essa daqui para chutar. Eu marcaria aqui a letra B. Porque a letra B você tem infinitivo e infinitivo não flexionado. Aqui você tem que pensar o seguinte: o que será que o elaborador da prova quis dizer ao perguntar isso? Repare que agora você não tem que mais apenas que responder a questão. Você tem que responder e pensar no que ele quis dizer. Olha só. Olha que doido. E a questão não foi anulada. Essa daqui, na minha humilde opinião, que não vale nada no jogo do bicho, na minha humilde opinião, acho que essa aqui deveria ter sido anulada. Provavelmente muita gente entrou com recurso com essa questão, porque sempre entra, até questão que não precisa de recurso, muita gente entra com recurso, mas essa questão não foi anulada, tá? Gabarito, letra B. 39. Marque a alternativa em que é uma oração reduzida de particípio. Particípio, terminação em ado e ido, tá bom? Isso é o particípio. Só tem uma aqui que tem particípio, então você tem aqui divulgado, né? Nenhuma outra tem particípio aí, por isso o gabarito é a letra D, resposta bem papum. Essa aqui foi muito fácil, tá bom? Nenhuma outra tem particípio, essa aqui você tem pense bem antes de responder, não tem particípio, não tem particípio, não tem particípio, particípio é ado e ido, então a única que você tem particípio aqui é o divulgado, tá bom? Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Questão 40, quanto à concordância verbal, marque a alternativa correta. Questãozinha saideira nossa, tá? Questãozinha saideira nossa. Já temos aqui, ó, 1h12 de resolução da prova. 1h12, muito tempo. Vocês já devem estar enjoados aqui de ver minha cara. Mas vamos aqui para a nossa última questão. Concordância verbal. Ninguém ouviu a gritaria da menina a não serem os vizinhos. Isso aqui tá erradíssimo, tá? Não existe a não serem, é a não ser, tá bom? A não ser. Isso aqui tá erradíssimo. Quanto menos, brother, ô brother, deixa eu te falar um negócio, brother. Se você tá aqui tentando prova da polícia militar e até hoje, velho, você fala menos, ô meu brother, então meu brother, eu não vou nem comentar, não. Menos, galera, menos não existe, tá? Menos não existe, galera, menos não existe, né? Menos não existe. Não fala menos, não, gente. Menos é complicado. Se você fala menos, se dificulta eu te ajudar, tá bom? Não fala menos, não. Menos é feio. Menos é feio. Não. Letra C, ó. Havia 2 anos que eu me preparava para este concurso. Beleza, né? Você tem aqui o verbo haver. Você tem que lembrar que o verbo haver, no sentido de existir, ele é sempre no sentido de tempo, né? Na verdade, o verbo haver, ó, no sentido de tempo, haver no sentido de tempo e existir, ele é sempre no singular, tá bom? Sempre no singular. Então, por isso que eu não falo haviam, eu falo havia 2 anos que eu me preparava para esse concurso. Essa daqui tá certo, tá? E aqui você tem, ó, haja visto os livros. A expressão haja vista é uma conjunção, tá bom? E conjunção é invariável. Então, eu não falo haja visto, eu falo haja vista os livros escolhidos, adiaremos os testes. Repare que essa questão de concordância verbal, a letra B e a letra D é questão de concordância nominal.
tá bom? Mas eles colocou só concordância verbal aqui. E aí, então, Luiz, a questão tem que ser anulada, porque tu falou concordância verbal lá no enunciado, e lá a questão cobrou concordância nominal. Meu brother, se a questão não foi anulada nessa daqui, 38, que tá completamente errada, você acha que vai ser anulada a questão 40, velho? Não vai, meu parceiro. Não vai, meu brother. Então você tem que parar com isso de querer anular toda a questão. Porque mesmo que a questão às vezes tem que ser anulada, ela não é anulada. Essa que é a realidade. Você tem que trabalhar com a realidade. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Se você não trabalhar com a realidade, a única coisa que resta é você chorar. A única coisa que resta. Papo reto mesmo, na moral, papo reto. Você sabe que o que é papo reto? Então, ó, muitas questões que devem ser anuladas não são anuladas, infelizmente. Não são anuladas. Infelizmente isso acontece. E você tem que estar preparado para isso acontecer. Tá bom? Por isso que é interessante você realizar a preparação para as provas anteriores. Para você saber onde que a banca peca e a partir disso se preparar melhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Descomplicando. Tá bom? Então essa foi a nossa resolução de provas. Qualquer dúvida que você tiver tido, pode mandar aqui no nosso Instagram, tá bom? E no mais, nós nos vemos na próxima correção. Força guerreiro, força guerreira e até mais.